Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Sem ser
nós somos fortes no Senhor, porque Ele é quem nos sustenta. Todas as nossas fraquezas, todas as nossas debilidades podem ser colocadas aos pés do autor e consumador da nossa fé. E quando sentimos temor, nós podemos dizer: nele confiarei em ti, Senhor. Nele confiarei. Eu fraco sou, mas de Deus vem a minha força. Deus me dá o seu poder, o seu amor. Nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá o que eu preciso. Seu poder, seu amor. Aleluia, aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois Ele é quem nos guarda. Eu estou guardado no esconderijo. Não temos o que temer, diga. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Diga o nome dele. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Agora é a hora de você glorificar o nome dele. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver,
Continuamos na nossa série de mensagens sobre a batalha da carne contra o espírito. Em Gálatas, o apóstolo Paulo define isso como uma batalha incessante, que nós temos que enfrentar. A luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Nós tomamos uma decisão. E, como já disse nos episódios anteriores, a nossa decisão vai nortear quem nós somos. E o que vamos fazer na vida. E também os resultados que vamos colher na nossa vida. Nós somos o fruto das nossas escolhas. E uma decisão importante, a principal delas, é se vamos ser dirigidos pelo padrão da vontade da natureza carnal ou vamos ser dirigidos pela vontade de Deus. E a vontade de Deus vai se revelar através de algo que a Bíblia chama, lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23, de fruto do Espírito. Então, quando nós estamos dirigidos pelo fruto do Espírito, nós temos características na nossa vida. E quando nós decidimos viver na carne, também temos características opostas àquelas. A decisão que tomamos vai redundar num conflito que dura a vida inteira. Quem decide viver na carne luta contra o Espírito. Quem decide viver no Espírito luta contra a carne. Nós não temos como viver na carne e no Espírito. Não dá para viver um pouco na carne e um pouco no Espírito. Porque até as coisas espirituais daquele que vive na carne se tornam coisas carnais. E as coisas deste mundo, dessa vida, se tornam espirituais para quem vive no Espírito. Porque ele não vai praticar pecado deliberado e não vai ver entregue aos prazeres da carne. No Antigo Testamento a Bíblia diz que chegará o tempo, ao tempo do milênio, quando Deus vai ser tudo sobre todos em toda a terra e Jesus vai reinar por 1000 anos na terra. Diz lá que até as panelas das casas serão consideradas santas. Quando uma pessoa vive no Espírito, a vida dela e tudo que ela faz é santificado, é consagrado ao Senhor. Nós vimos em episódios sucessivos, em cada um deles, uma característica da vida da pessoa que vive na carne. O que acontece com ela? Versículos 19, 20 e 21 de Gálatas 5. Depois nós começamos, ainda no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 22 e 23, ver a característica daquela pessoa que vive no Espírito. Versículo 22 aponta algumas características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Indo para o versículo seguinte, o 23, nós temos as duas últimas características: mansidão, falada no episódio anterior, e agora a última característica, domínio próprio. Domínio próprio, a capacidade de controle, ter domínio sobre si mesmo, num mundo que está marcado por duas situações que as pessoas buscam. Nós temos a conclusão da vida no Espírito caracterizada por domínio próprio. Quais são as duas coisas que caracterizam a nossa sociedade? Primeiro, a pessoa achar que é dona do nariz dela e querer controlar tudo e todos. Quer controlar o tempo, quer controlar o marido, quer controlar a esposa, quer controlar os pais, os filhos. Tem ovelha na igreja que quer controlar o pastor, tem pastor que quer controlar a ovelha, governante querendo controlar governado, governado querendo controlar governante. Nós queremos controlar nosso patrão e o patrão quer controlar o empregado. Todo mundo quer controlar todo mundo. Essa é uma característica. Todo mundo está querendo, o camarada da casa querendo fazer da mulher aquilo que ele quer que ela seja. E a mulher faz a mesma coisa com o marido. É esse que é o comportamento humano, que reflete uma vida completamente na carne. A vida no Espírito, ela é caracterizada no seu finalmente pela capacidade que a pessoa tem de olhar para si, controlar a si mesmo. A outra coisa que permeia a nossa sociedade são as pressões. Todo mundo vive sob pressão. Todo mundo vive sob estresse, resultante da pressão. Os estresses são terríveis. Antes de vir gravar essa mensagem aqui, eu estava lá num estresse com internet, com operadora. Quem é que não tem estresse com operadora de celular, com operadora de internet? Quem é que não tem estresse com impostos, com governos, com leis? Quem é que não tem estresse com o trânsito? Nós vivemos sempre sob pressão. E a qualquer momento podemos explodir.
Então, o desejo de controlar outras pessoas e coisas e situações, controlar o dinheiro, controlar as coisas dessa vida e as pressões que vêm sobre nós, que causam estresse, causam preocupação, tudo isso precisa ser ajuntado e colocado sob o poder de domínio próprio, poder de se controlar, a capacidade de dominar a si mesmo, de se conter, de fazer o que sabe que é o certo e não o que deseja fazer. Você já teve vontade de apertar o pescoço de alguém, não teve na sua vida? Vai, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você já teve vontade de apertar o pescoço de alguém, mas você sabe que não deveria apertar. E o que você fez? Você já teve vontade de falar um monte naquela situação. O que você fez? Nós sabemos o que devemos fazer, nós que conhecemos a Bíblia, conhecemos Deus. Mas entre o que nós sabemos ser o certo e o que nós desejamos fazer, há uma distância muito grande. E o domínio próprio é o que dá a capacidade de fazermos o que é o certo, em detrimento do que desejamos. Tem gente que se sente acusada porque deseja. Eu já tive um monte de vezes desejo de apertar o pescoço de alguém, mas nunca apertei. Não é o desejo que é o problema é ceder a ele, o problema é praticá-lo, é alimentá-lo. É o domínio próprio que faz com que a gente negue desejos. Negue desejos. É o domínio próprio que faz com que a gente abrace o que é certo e faça o que é certo. Uma pessoa que tem domínio próprio não vive, guarde bem isso, você que está anotando, anote isso. A pessoa que tem domínio próprio não age por impulso. Deu na cabeça, deu na telha, vou fazer. Tive vontade, vou fazer. Não. Quem tem domínio próprio tem uma capacidade de moderação, de calma, de ponderação, de avaliação. Conta até 10, às vezes até 1000. Conta em português, às vezes conta em inglês. Você precisa aprender a contar em japonês. Mas conta antes de fazer. Não vai no impulso. Não estou dizendo de coisas erradas, não. Não estou dizendo de pecado. Eu estou dizendo de decisões comuns da vida. Coisas do dia. Não fala no impulso. A palavra que vem na boca solta. Não. Não, a pessoa que tem domínio próprio não age no impulso. Deu vontade e vai lá e faz. Não. A pessoa que tem domínio próprio controla seus impulsos, controla suas paixões. Não é uma besta desgovernada. Não é um carro sem freio, ladeira abaixo. Não. Ela tem freio. O que nós devemos dominar para podermos dizer que somos uma pessoa que tem domínio próprio? Tem uma chance para você acertar. Começa com L, depois tem I, N, G, U e A. Acertou? Língua. Tem que dominar a boca. Quem domina a boca, domina tudo. Quem domina as palavras que saem da sua boca, domina tudo. Tiago, carta do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, capítulo 3, versículo 2. Deixa essa verdade assim bem levantada. Diz lá, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Olha só, todos tropeçamos em muitas coisas. Quer dizer, não adianta eu querer aqui fazer uma lista do que você tem que dominar. Porque você tropeça, eu tropeço em muitas coisas. Mas se a gente não tropeça no falar, todas as outras coisas que a gente tropeça, a gente vai eliminando e deixando de tropeçar. A gente vai tendo vitória sobre elas. Se alguém não tropeça no falar, coloca na tela, não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então tudo que... Olha o começo do versículo. Tropeça em muita coisa. Olha o final do versículo. Todo o corpo. Olha o meio do versículo. Não tropeçou no falar, controla tudo. Controla os outros tropeções, controla o corpo e se torna uma pessoa perfeita.
Então, onde é que tem que estar focada a nossa atenção? No controle do que fala. Mas o que nós falamos tem poder de ação? Não tem. O que nós falamos não tem poder de ação. Não tem. Todavia, o que tem poder de ação é o que está no nosso interior. É por isso que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então não adianta ficar querendo controlar os lábios para não falar. O que precisa é observar com o que está enchendo o coração. O que é que está preenchendo esse órgão, esse músculo de carne, que é um músculo na sua composição oco por dentro, vazio por dentro. O coração é vazio por dentro. Talvez numa analogia, talvez numa mostragem sobre a necessidade de encher o coração. Com o que nós estamos enchendo o nosso coração? Com o que é que você enche o seu coração? Nós sabemos que as portas de entrada da vida são os ouvidos e os olhos. O que nós vemos e o que nós ouvimos entram em nós. O que nós falamos sai de nós. E sai aquilo que entrou. Então aquilo que entrou no nosso interior e encheu o nosso coração é que vai sair. Quando a Bíblia fala para controlar a língua, dominar a língua, não é pôr um vigia na língua no sentido literal e cada palavra que for falar ficar pensando, isso é certo, é errado eu falar, não, isso é certo, então eu vou falar. Não, isso é errado, então eu não vou falar. Eu falo, não dá certo. Não dá certo, porque a gente tem que falar às vezes e não dá tempo de ficar fazendo essa avaliação, não dá tempo de ficar pensando o que vai falar, o que não vai, ter que a boca falar do que o coração está cheio mesmo. Te abre a boca e vai falando, seja numa brincadeira, num assunto sério, numa reunião, numa guerra, num conflito, num DR lá em casa, seja no que for, a boca vai falar o que o coração está cheio. Então o que precisamos? Controlar o que entra no nosso coração. Nós temos que dominar nossos ouvidos e dominar nossos olhos, para que a dominação da boca seja natural. Não adianta concentrar o entendimento em pensar o que fala e o que não fala. É centrar as ações no que ouve e no que vê. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 101, ele diz, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E no Salmo 1 ele diz que não vai se assentar na roda dos escarnecedores. Então ele não vai oferecer os olhos e nem os ouvidos para o que não presta. Por quê? Porque naquele momento que está alimentando o coração, que está enchendo o coração. E quando nós controlamos o nosso ouvir e o nosso ver, nós escolhemos o que vai entrar no nosso interior. E é por isso que o salmista também, no Salmo 119, esse versículo eu quero mostrar para você. O Salmo 119, o versículo 11, é um dos primeiros versículos que eu decorei na minha trajetória de vida cristã. Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deixa um pouquinho aí, Ângela, na tela, esse versículo. Olha, eu encho meu coração, ou seja, meus olhos e meus ouvidos estão prontos para receber a tua palavra. Sabe que você ouve com os olhos? Sabia disso? É comprovado cientificamente. Quando a atenção está sendo colocada na boca, nos olhos de quem está falando, as palavras que estão entrando no ouvido têm muito maior repercussão no interior da pessoa. A gente ouve com os olhos. Então eu guardo, em outras palavras, eu direciono os meus ouvidos, eu direciono os meus olhos para a tua palavra, para pegar dela e guardar no meu coração, para que a minha boca não peque contra ti, para que eu não ponha para fora coisas ruins e eu tenha controle sobre aquilo que falo. Então, nós já aprendemos bastante coisa, não é? Fala a verdade, já aprendemos bastante coisa. Então vamos praticar, vamos viver isso, vamos caminhar em direção a fazer aquilo que temos aprendido. Quando uma pessoa está lotada de bons valores, ela não vai ser dominada pelas pressões, pelas paixões, pelos desejos, sejam desejos lícitos ou desejos ilícitos. Quando a gente fala assim, não praticar coisas ilícitas, desejos, não entregar as paixões da carne, aos desejos da carne,
Tem coisas lícitas, em si elas não são pecado, mas não podemos ser dominados por elas. Deixa eu mostrar para você outro versículo. Me ajuda aí, Ângela. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Olha o que o nosso amigo, nosso irmão Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Viu? Viu só? Então uma pessoa dominada pelos valores de Deus, lotada, o seu coração lotado, preenchido pelos valores de Deus, ela não é controlada por nada, por desejos lícitos ou ilícitos. Ela precisa de dinheiro? Sim, mas isso não é uma paixão na vida dela. Ela quer se divertir? Quer, mas isso não é uma paixão na vida dela, não é um negócio descontrolado. Tem gente descontrolada, tem gente que começa a assistir uma série e assiste 10 episódios daquela série, deixa de comer, deixa de dormir, deixa de se relacionar, deixa de cumprir obrigações. É uma pessoa dominada, uma pessoa controlada. Eu não estou te recriminando de assistir uma série, eu não estou dizendo que você não pode assistir, e às vezes até num feriado, num dia propício. Estou dizendo daquela pessoa que se vicia, daquela pessoa que fica presa, seja numa série, numa novela, num filme, no futebol, seja no que for, mas ficar viciada a ponto de abandonar coisas importantes, deixar de lado outras coisas necessárias, porque ela é uma pessoa dominada, ela encheu o coração dela com essas coisas. E essa pessoa não tem domínio próprio, ela não se controla, ela não tem capacidade de se controlar. Eu conheci um homem, um bom homem, que morreu cedo, menos de 40 anos de idade. Tinha bastante vigor e saúde, ele tinha um problema de saúde, ele tinha diabetes. Mas ele não vivia sem tomar caldo de cana. Ele tinha diabetes, mas tomava uma jarra de caldo de cana. Com menos de 30 anos ele morreu. Deixou 2 crianças pequenas, viúva. Veja o que é a falta de domínio. Um bom crente até. Sim, ele era diácono. Mas ele não tinha domínio próprio. Sem domínio próprio. Não deixava de comer, de beber aquilo que queria. Mesmo sabendo que aquilo ia matá-lo. É assim que é a pessoa sem domínio próprio. Mesmo sabendo que está fazendo mal, ela continua. Mesmo sabendo que não pode, que não deve, que está destruindo ela, destruindo o outro, continua. Mesmo sabendo que está acabando com a sua espiritualidade, sua vida com Deus, continua. Porque ela não tem domínio próprio. Não tem o fruto do Espírito na vida dela, na sua expressão de controle. Quando a pessoa tem o domínio próprio, não é mais uma questão de eu posso ou não posso, mas é uma questão de eu devo ou não devo. Ah, eu posso, isso é pecado ou não é? Eu posso ou não posso, aquilo é pecado ou não é? Não é mais isso, é uma questão de eu devo ou não devo fazer isso ou aquilo. O que é o correto, o que é o certo. Se ela tem domínio certo, ela identifica. Domínio próprio, ela identifica. O certo é isso. Então, mesmo que eu queira fazer aquilo, eu vou fazer isso. Porque isso é o certo. Assim é o domínio próprio na vida de uma pessoa. Para concluir, eu quero dar para você um conselho. Para você encher o teu coração, ter domínio sobre o que você vê, ter domínio sobre o que você ouve e, consequentemente, ter domínio e controle sobre o que você fala, porque você está controlando o que entra no teu coração, está armazenando o que deve armazenar e desprezando o que deve ser desprezado. Eu vou te dar um conselho. Talvez chegou num momento que você fala assim, pregador, o que eu faço? Por onde eu começo? Vamos lá, por onde você começa? Quando eu me converti aos 16 anos de idade, a primeira reunião que eu participei depois do culto, onde eu me converti, onde eu tomei uma decisão de Cristo, foi uma reunião de oração, de busca do Espírito Santo, e ali eu fui batizado no Espírito Santo. Então é aí que eu vou dizer por onde você começa. Encha-se do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estiver em você de uma forma que preenche a sua vida, preenche as tuas orelhas, preenche o teu coração, preenche a tua mente, preenche teus braços, tuas pernas. Quando os teus olhos forem colocados em algo que vai encher o teu coração do mal,
vai haver uma repulsa no seu interior, você não vai querer aquilo. Quando teus ouvidos se colocarem a ouvir o que não presta, vai haver uma repulsa dentro de você, porque o Espírito estará dentro de você, te enchendo, te preenchendo. Como é que a gente vai encher um copo cheio? Não dá, não é? Como é que a gente vai colocar alguma coisa em um ambiente que já está lotado? Não dá. Então encha-se do Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai permitir entrar na sua vida aquilo que é dele. Porque você será o templo do Espírito Santo. Quando o Espírito está preenchendo os espaços internos de uma pessoa, os pensamentos, os sentimentos, as vontades que ela tem, as emoções que ela sente. Quando o Espírito Santo está preenchendo tudo isso, essa pessoa está impregnada pelo Espírito e, portanto, está debaixo do domínio do Espírito, que faz dela uma pessoa que domina a si mesma. Termino com 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde o apóstolo fala ao jovem pastor Timóteo que deve mover a vida dele, deve mover a minha e a tua. Diz o texto: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. O espírito capaz de controlar, de ter equilíbrio. É isso que Deus nos deu. Não é de covardia, não é aquele espírito que se acovarda diante das paixões e se entrega, foge dos problemas, não. É aquele que dá o domínio para a pessoa sobre a situação, dá a moderação. Oremos a Deus. Querido Deus e Pai, eu falei hoje de uma daquelas coisas, talvez a mais importante do fruto do Espírito, depois do amor. O fruto do Espírito que começa com o amor e termina com o domínio próprio. Eu falei daquilo que autentica um verdadeiro cristão quanto à sua maturidade, quanto à sua espiritualidade, a capacidade de se controlar. Que o Senhor ajude-nos, a todos nós, a crescermos nesse quesito, nesse aspecto do fruto do Espírito. Obrigado por essas mensagens e que o Senhor abençoe todos que delas participam. Em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus, e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora, ou devido a uma situação que vivem nesse momento. Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça. E tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar. E também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas. Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência. Que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9. Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo.
Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta, por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a Tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental, que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem, em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde. E até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne e fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.